já é uma tendência em função da revitalização do bairro, da revitalização do Cais do Porto, a demanda aumentar um pouquinho para o próprio bairro, né? A gente já nota isso já nas análises que podemos fazer assim talvez de um ano para cá, que a procura aumentou no bairro, pessoas que vêm de fora, pessoas de outros bairros procurarem o bairro do centro, propriamente por apostarem nessa revitalização, que eu acho que a partir desse ano o projeto foi aprovado, vai ser a revitalização do bairro do centro, e também pela revitalização do Cais do Porto, que vai ser um ponto comercial bastante interessante ali na parte do centro. Eu acredito que a partir do ano que vem já se conclua as primeiras fases aí da revitalização do próprio cais. Respinga, na verdade na Andradas principalmente, mas em todas as localizações, as localidades ali do centro. O pessoal que procura imóvel hoje no centro, ele tem uma gama bem completa de imóveis. Ele não vai dispor de um perfil muito diferenciado. O exemplo de uma cobertura no centro, isso é um imóvel muito peculiar. E quando ele entrar para venda vão ter 3, 4, 5, 10 pessoas interessadas, até pela peculiaridade dele. Não vai existir nenhum tipo de residência no centro, isso é coisa rara, assim, não vai acontecer em pontos próximos do gasômetro, talvez. Mas em termos de apartamento, por exemplo, que quem já conhece o centro, já tem uma noção mínima, vai estar suprido de bons apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios. A dificuldade que se encontra, talvez no centro, tanto para locação quanto para venda, é a carência de uma vaga para o box de estacionamento, que isso é raridade, não exclusivamente do centro, mas de alguns outros bairros do entorno, e prédios mais novos com elevador. Os padrões de 1 e 2 dormitórios não alteram tanto, são bem similares aos outros bairros da cidade. Agora, quem procura imóveis maiores, linkando com alguma facilidade que queira em termos de logística no centro, vai conseguir apartamentos com 150, 200, 250 metros de área privativa no centro. Não é um número muito grande de ofertas, mas esporadicamente vamos ter algumas ofertas nesse sentido, obviamente suprindo essas necessidades comentadas. Ele ainda mantém a linha talvez do imóvel residencial em torno de R$ 3.500 ao metro quadrado. Tanto para apartamentos de 1, 2 ou 3 dormitórios, essa faixa de valorização. Alguns um pouco menos em função do estado de conservação, e aí em função de todos os benefícios que o imóvel oferece, talvez uma idade um pouco mais avançada, enfim. Outros um pouco mais por serem imóveis mais bem conservados e apresentarem benefícios que esses anteriormente comentados não tenham, né? Mas a média de valor deve ficar entre 3.500 e 3.600 metros quadrados no centro. O Imóvel Class TV está de volta e hoje a gente conversa com o gerente regional da Caixa em Porto Alegre, Pedro Lacerda. E o nosso assunto é o Feirão da Casa Própria, que acontece no próximo final de semana aqui na capital. Uma coisa importante, Pedro, das pessoas se darem conta é se prepararem para a compra de um imóvel, né? Porque às vezes a pessoa ela calcula aquela prestação e não pensa no resto, mas junto com um novo imóvel vem taxas, condomínio e uma série de gastos, inclusive com mudança, né? Exatamente, tá? A gente sempre faz, nós teremos no feirão mais de 600 colegas caixas exatamente já preparados especificamente para dar esse atendimento e essas informações, além dos nossos correspondentes. São em torno de 150 empresas que estarão lá, em torno de 70 construtoras e 80 imobiliárias que estarão também, que a gente prepara como correspondente da Caixa para dar essas informações, não é? E para que a pessoa realmente saiba, assim, o quanto que ela vai gastar de ITBI, quanto, sabe, de impostos, né? Isso tudo vocês orientam? Tudo a gente orienta exatamente para a pessoa ter essa noção de quanto ela vai dar de entrada, não é? E que ela precisa no desembolso. Em alguns casos, não é? A gente tem algumas parcerias com empresas que até acaba dentro do preço a empresa negociando com o cliente. Então é saber caso a caso. Nós, nessa linha de redução da taxa de juros, não é? A gente está também, assim, em termos de Minha Casa Minha Vida, nós temos, em termos de taxa, acho que é importante assim, que as pessoas levem, né, para conseguir acessar essa redução de taxa de juros,
quem quiser já ter acesso, nós teremos condição já de assinar o financiamento lá, se for o caso. A pessoa pode fechar negócio. Pode fechar o negócio. Se ela chegou lá e gostou de algum imóvel, não é? E que tenha condição dentro da capacidade de pagamento, a gente pode aprovar o crédito e ele sair com um contratinho assinado de lá. Né? Nós teríamos condição já de empreendimentos já pré-aprovados, né? Já pré-avaliados empreendimentos para que tenha essa condição. Mas aí a pessoa precisa levar que tipo de documento? Perfeito. Ela precisaria, basicamente, para aprovação de crédito, é um comprovante de renda, né? Um contra-cheque, ou não necessariamente contra-cheque, porque a Caixa trabalha, né, com o conceito de capacidade de pagamento, não necessariamente o contra-cheque, não é? Por exemplo, se ela é autônoma, pode comprar? Pode. Ela tem parte da renda que é autônoma? Pode comprar, não tem problema nenhum. Ela tem que apresentar indícios para nós que ela tem aquela renda. Por exemplo, ó, eu pago aluguel, serve como comprovante de pagamento? Pode. Se ela paga em dia, aquilo para nós vai servir como capacidade de pagamento, que agrega a renda, né? Então, assim, ó, é basicamente comprovante de renda, uma continha de água e de luz para comprovar o endereço dela, de hoje, a identidade e o CPF. Esses 4 documentos a gente tem condição já de aprovar o crédito. E ela precisa chegar lá com um imóvel já em vista ou escolhido? O que é importante antes da pessoa chegar no feirão? Se ela tiver condição já de chegar com, sabe, esse imóvel já em vista, né, ou com o objetivo dela bem traçado, obviamente a gente vai ter um ganho, uma rapidez maior. Não é? Mas isso não necessariamente. Né? Tem pessoas que optam por chegar no feirão e ali vai estar à disposição dela fazer a comparação de preços e de qualidade dos imóveis. A partir daí, ela pode ou fechar negócio ou até amadurecer bem isso em casa com a família e fechar o negócio nos dias seguintes. O feirão, importante a gente lembrar que ele não acaba naqueles 3 dias, né? Só um início, é um lugar comum que a gente tem para a gente reunir todos os atores da construção civil. Mas, na verdade, o feirão ele continua nos outros dias, não é? Nas agências da Caixa, com as mesmas condições que a gente vai criar para os feirões. Agora, o financiamento imobiliário é uma ferramenta importante, né? Às vezes, assim, a única alternativa naquele momento, ou para um casal, ou para uma pessoa comprar um imóvel, né? Em até quantas vezes uma pessoa pode comprar um imóvel financiado pela Caixa? Nessas medidas que a gente adotou, nós também ampliamos as condições em relação ao prazo de financiamento. Nós temos hoje um prazo de até 360 meses, né? Na maioria dos casos. Aí depende das condições, se a pessoa, né, opta por isso ou não, mas a gente pode ir até 360 meses, ou seja, 30 anos para a pessoa pagar. Né? E ganha uma série de benefícios, né? Inclusive redução de impostos. Isso é uma coisa importantíssima. Exatamente. Tem gente que não sabe disso, né, Exatamente. A gente, assim, ó, especificamente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e aí são condições particulares de Porto Alegre, e aí varia de cidade para cidade, mas nós chegamos a negociar com a prefeitura local e tal, né? A redução de TBI, por exemplo, né? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, dependendo da faixa de renda, ela tem uma boa redução em toda ela. Em algumas faixas chega a ser isento, né? Então, para a gente encerrar, eu queria que tu desse, então, os horários e dias do feirão e um site para o pessoal buscar mais informações. Tá bem. Nós estaremos no feirão, então, de sexta a domingo, na Fiergs, de 25 a 27, né? Sempre do horário das 9 às 20 horas, não é? E no domingo até às 18 horas. 18 horas. Site www.caixa.gov.br. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Nós que agradecemos, estamos à disposição.